Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre anticoncepção. Aqui vamos entender cada um dos métodos contraceptivos que temos disponíveis. Então, nós vamos falar sobre os métodos reversíveis de longa duração, os LARs, que são famosos aí, os queridinhos da contracepção. Vamos falar sobre os métodos contendo apenas progestagênio, aqueles métodos combinados que contêm estrogênio e progestagênio, os métodos de barreira, métodos cirúrgicos, métodos comportamentais e as opções que temos de anticoncepção de emergência. Então, começando aqui, revisando os principais tipos de contraceptivos que temos, aqui dividi para vocês. Primeiro, em relação aos métodos cirúrgicos, aqui a gente está falando de lá que é dura tubária na mulher e a vasectomia no homem. Os métodos comportamentais, que a gente viu naquela primeira aula, que são métodos que dependem muito da usuária, e eles são métodos que têm um alto índice de falha. Então, aqui a gente está falando da tabelinha, da avaliação de muco cervical, da curva de temperatura corpórea basal e do coito interrompido. Temos os dispositivos intrauterinos. Aqui temos as opções sem hormônio, como os dispositivos com cobre e prata, e o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Temos os métodos hormonais. Aqui a gente divide em métodos que contêm apenas progestagênio, como as pílulas orais, os injetáveis trimestrais, o implante subdérmico e o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. E os métodos hormonais combinados temos pílulas orais, os injetáveis mensais, anel vaginal e adesivo transdérmico. Métodos de barreira, temos de barreira mecânica, como os preservativos e o diafragma, e barreira química, como o espermicida. Então, essa foi a breve revisão geral. Agora a gente vai falar sobre cada um desses diferentes tipos de métodos. Começando com os LARCs, que são os métodos reversíveis de longa duração. Primeiro, quais as considerações gerais, as características em comum dos três tipos de LARCs que temos? Eles são métodos que são muito eficazes, então eles têm um baixo índice de falha, um baixo índice de PIR, e eles têm uma duração de pelo menos 3 anos. Então, eles oferecem uma proteção contraceptiva prolongada e eles são reversíveis, diferente dos métodos cirúrgicos, por exemplo. E são métodos que não dependem da usuária para garantir o seu efeito contraceptivo. Eles são fáceis de serem utilizados. Aqui a gente está falando do dispositivo intrauterino de cobre, do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel e do implante subdérmico de etonogestrel. Vamos começar falando sobre o dispositivo intrauterino de cobre. Como que ele age? O que garante a sua proteção contraceptiva? A gente tem que o cobre, ele é espermatotóxico. Ele é capaz de reduzir a motilidade dos espermatozoides e também eles promovem uma inflamação endometrial que dificulta a ocorrência da anidação. Quais efeitos colaterais associados ao uso do DIU de cobre? Eles podem alterar o padrão menstrual, causando aí um aumento do volume menstrual e podem piorar a cólica menstrual. Então, pacientes que já contam para você que têm cólicas menstruais intensas, dismenorreia, possivelmente essa não é a melhor opção como primeira opção para essa paciente. E a duração, nós temos diferentes tipos de DIU de cobre disponíveis aí no mercado. Então, temos que a forma Paragard, ela dura 10 anos e as formas Multiload e com cobre e prata tem uma duração de 5 anos. Então, aqui representado, esse é o DIU de cobre Paragard, duração de 10 anos. Aqui, DIU de cobre e prata e o DIU Multiload, que tem duração de 5 anos. Quais as contraindicações relacionadas ao uso de cobre? Então, a gente não vai usar para pacientes que estão grávidas ou com alta suspeita de estarem grávidas, pacientes que têm alguma anormalidade uterina que distorce a cavidade, como, por exemplo, um útero de Delfo, um útero bicorno com um corno pronunciado. Pacientes que estão em vigência de uma doença inflamatória pélvica aguda, pacientes com endometrite pós-parto ou endometrite após aborto, que tenham câncer de colo de útero ou câncer de útero diagnosticado ou com uma grande suspeita de, pacientes que estão investigando algum sangramento genital e ainda não encontraram uma causa, pacientes com cervicite mucopurulenta, com doença de Wilson, que tem dificuldades aí, prejuízo na metabolização do cobre, pode ter um efeito associado à presença do cobre, pacientes com alergia a qualquer componente do DIU de cobre ou que já tem um DIU previamente instalado e que ainda não tenha sido removido.
E em relação a quando inserir o DIU de cobre, quando que eu posso inserir? Eu sempre tenho que pedir um teste de gravidez antes da inserção? Pessoal, a resposta a isso é não. A gente pode inserir o DIU de cobre desde que a nossa paciente ela tenha uma razoável certeza de que não está grávida. E como eu consigo ter essa razoável certeza de que ela não está grávida? Através dessas perguntas que compõem essa lista de verificação de gravidez. Então, pergunta-se para a paciente se ela teve um bebê há menos de 6 meses, ou se ele está amamentando de uma forma exclusiva ou quase exclusiva e não teve nenhuma menstruação desde então. Pergunta se ela se absteve de ter relações sexuais desde a sua última menstruação ou desde o parto. Se ela teve um bebê nas últimas 4 semanas, se a sua última menstruação ela começou nos últimos 12 dias. Então, se a paciente ela respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas e ela não apresenta sinais ou sintomas de gravidez, a gente pode sim oferecer a ela o seu método de escolha. Ela pode iniciar o método contraceptivo. Agora, se a paciente ela respondeu não a todas essas perguntas, a gente não consegue excluir a possibilidade dela estar grávida. Então, para essa paciente, ela deve esperar até a sua próxima menstruação para iniciar um novo método contraceptivo, ou ela vai ser submetida à realização de um teste de gravidez para então poder avaliar se ela pode não iniciar o método contraceptivo. Então, aqui continuando sobre o DIU de cobre, pacientes que têm ciclos menstruais, que menstruam irregularmente e não usam nenhum outro método contraceptivo. A gente pode inserir o DIU de cobre em até 12 dias após a sua última menstruação e aqui sem a necessidade de um método de apoio. Agora, para as pacientes que estão após esse período de 12 dias da sua última menstruação, desde que a gente tenha uma razoável certeza de que ela não está grávida, a partir daquela lista de perguntas que a gente fez, a gente pode inserir o DIU de cobre e aqui também sem a necessidade de um método de apoio. Agora, para as pacientes que estão mudando de algum outro método para o DIU de cobre, se ela conta para gente que ela faz um uso consistente e correto do seu método atual, ela pode inserir o DIU de cobre sem necessidade de usar algum método de apoio, desde que tenha uma razoável certeza de que ela não está grávida. Agora, se a paciente está em uso de injetáveis, a gente vai inserir o DIU de cobre no momento em que seria aplicado a próxima injeção. Dito isso, agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Como que ele age, pessoal? A gente tem que o levonorgestrel, ele é um progestágeno de segunda geração. E a gente viu na nossa aula de fundamentos que ele é uma progesterona que tem um efeito androgênico maior. E o cio de levonorgestrel, ele age através do espessamento do muco cervical, então dificulta a entrada de espermatozoides. Além disso, como ele tem uma atuação intrauterina com a liberação local deste hormônio, ele promove uma atrofia endometrial. A absorção sistêmica do levonorgestrel, com o uso do sistema intrauterino, ela é muito pequena. Pode acontecer em até 20 a 25% das pacientes, ocasionando um bloqueio de ovulação. Como efeitos colaterais, a gente tem um aparecimento de acne por conta desse efeito androgênico do levonorgestrel e as pacientes elas podem se queixar de um sangramento irregular no início do método. A duração, aqui aprovada pela Anvisa no Brasil, é de 5 anos. O FDA ele aprovou a duração de uso do Mirena para um período estendido de 8 anos. Eu falei aqui, Mirena, nós temos duas opções de cio de levonorgestrel no mercado. Aqui a opção do DIU Kalina e aqui o DIU Mirena. Ambos contêm o hormônio levonorgestrel, mas eles diferem na quantidade desse hormônio que está contida no dispositivo e no tamanho do dispositivo. Então veja que aqui, ó, representado o Mirena, ele tem um comprimento aqui em extensão de 32 milímetros e na largura também 32 milímetros e ele tem 52 miligramas de levonorgestrel. O DIU Kalina, ele contém 19 miligramas de levonorgestrel e ele mede 30 milímetros por 28 milímetros. E a inserção do dispositivo, isso vale para tanto o DIU de cobre quanto o sistema intrauterino de levonorgestrel, ela pode ser feita em ambiente ambulatorial ou até mesmo em ambiente cirúrgico sob sedação. Além de ter um efeito contraceptivo, o cio de levonorgestrel ele é muito bom e com efeito benéfico comprovado para tratamento do sangramento uterino anormal e também para controle de dor nas pacientes com endometriose.
Quais as contraindicações para o uso do SIL de levonorgestrel? Então, aqui, muito parecidas com as contraindicações do DIU de cobre, pacientes que estão grávidas ou com suspeita de gravidez, que tenham anormalidades intrauterinas, com vigência de doença inflamatória pélvica aguda ou endometrite, pacientes com câncer de útero ou colo de útero diagnosticado, com sangramento genital que ainda não estabeleceu uma causa, não investigou. Aqui específicos do SIL de levonorgestrel, pacientes com hepatopatia aguda ou algum tumor hepático benigno ou maligno, pacientes com câncer de mama diagnosticado ou antecedente pessoal de câncer de mama também não podem usar o SIL de levonorgestrel e pacientes com antecedente de gravidez ectópica. Quando eu vou inserir o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel? Para aquelas pacientes com ciclos menstruais, né, que menstruam e que não fazem uso de algum outro método, eu posso inseri-lo em até 7 dias após a última menstruação. E aqui sem a necessidade de um método de apoio. Quando eu quero inserir, a paciente está após os 7 dias da última menstruação, eu posso inserir desde que tenha uma razoável certeza de que ela não está grávida e vou orientar um método de apoio nos primeiros 7 dias após a inserção. Para aquelas pacientes que estão mudando de um outro método para começarem a usar o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Se elas contam para a gente que ela faz uso consistente e correto daquele outro método e tem uma razoável certeza de que ela não está grávida, eu posso inserir o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel e sem a necessidade de um método de apoio. Se a paciente ela está em uso de injetáveis, eu vou inserir o DIU no momento em que seria aplicada a próxima injeção da paciente e vou orientar aqui o uso de método de apoio nos primeiros 7 dias após a inserção. Vamos falar agora sobre o terceiro LARC, né? O implante com etonogestrel. Pessoal, ele é um implante subdérmico, ele é super eficaz, aí ele pode prevenir gravidez em cerca de 99,9% dos casos. E a gente tem que o seu progestagênio, ele é o etonogestrel. O etonogestrel, ele tem uma certa atividade androgênica, mas é uma atividade androgênica mais fraca comparada com o levonorgestrel. E a sua ação aqui é com a absorção sistêmica desse progestagênio, ele consegue bloquear a ovulação em 99% das pacientes. Então, pacientes que fazem uso de implantes, elas têm a sua ovulação bloqueada por conta da absorção sistêmica do progestágeno. A gente tem que esse progestagênio, ele inibe o pico de LH, então não acontece a ovulação. Também tem o efeito adicional de espessamento do muco cervical e de modificação endometrial, tornando aquele endométrio mais inóspito para a ocorrência de uma possível anidação. Como efeitos colaterais do uso do implante, nós podemos ter um padrão de sangramento desfavorável. A gente considera esse sangramento desfavorável quando ele é frequente, ou seja, quando a paciente ela sangra mais de 5 vezes em 90 dias, ou prolongado, quando a paciente ela sangra por mais de 14 dias seguidos. A duração do implante é de 3 anos, que ele garante a sua eficácia contraceptiva. Como benefícios, também ele pode reduzir a dor pélvica. E a sua inserção também pode ser ambulatorial, como os dispositivos intrauterinos. Contraindicações ao uso do implante etonogestrel, pacientes que com antecedente pessoal de câncer de mama, então pacientes com câncer de mama, elas têm contraindicação ao uso de qualquer método hormonal. Pacientes que já estão grávidas, com tumores hepáticos benignos ou malignos, ou doença hepática em atividade, e algum sangramento genital que ainda não teve a sua causa, não está em investigação. Quando eu vou inserir o implante de etonogestrel? Para aquelas pacientes que menstruam e que estão mudando de um outro método para iniciar o uso do implante, eu posso inseri-lo em até 5 dias após a última menstruação e aqui sem a necessidade de um método de apoio. Após os 5 dias da última menstruação, desde que aquela paciente ela tenha uma razoável certeza de que não está grávida, eu posso iniciar o uso do implante com etonogestrel e aqui com o método de apoio nos primeiros 7 dias após a inserção. Para aquelas pacientes com ciclos menstruais que estão em uso do dispositivo intrauterino, eu posso inserir de maneira imediata, né? Vou retirar o DIU e inserir o implante com etonogestrel e aqui sem a necessidade de um método de apoio a posteriori. Pacientes que estão mudando de um outro método hormonal, se ela conta para a gente que ela faz um uso consistente e correto deste método, eu posso inserir desde que eu tenha uma razoável certeza de que não está grávida.
Se ela está em uso de um injetável, eu vou inserir o implante com etanogestrel no momento em que seria aplicada a próxima injeção, e aqui sem a necessidade de um método de apoio. Vamos colocar em prática, olha, uma questão super recente. Pausem o vídeo e deem uma lida. Aqui fala que dentre as opções de contracepção em nosso país se encontram os LARCs, que são os métodos reversíveis de longa duração. E o que a gente pode afirmar a respeito deles? Então, letra A. Eles são métodos com eficácia de uso típico muito próximo ao do uso perfeito. Pessoal, já parece muito boa essa alternativa logo de cara, né? Porque sim, os LARCs são aqueles métodos muito eficazes, então com baixo índice de falha, um baixo índice de PIR e com uso real muito próximo do uso ideal, porque ele não depende da paciente para garantir a sua eficácia. Letra B. O implante de etanogestrel, ele tem duração para até 7 anos? Não. O implante ele tem duração de 3 anos. C. A principal ação do implante de etanogestrel é sua ação no muco cervical? Pessoal, não. A gente viu que o implante ele é capaz de bloquear a ovulação por conta da absorção sistêmica do progestagênio que inibe o pico de LH. D. A composição do DIU de levonorgestrel contém estrogênios e progestagênios? Não, contém apenas o progestagênio levonorgestrel. Então, letra A, sim, é a resposta correta. Mais uma questão, pausem o vídeo e deem uma lida. Aqui é uma paciente que ela vem pra gente no consultório e ela quer orientação contra o dispositivo intrauterino. Veja que ela tem ciclos menstruais regulares, com fluxo moderado e ela tem cólica. E não tem nenhuma outra comorbidade. Com relação ao dispositivo intrauterino, o que é correto afirmar? Então, letra A. Somente podem usar este método as mulheres que já têm filhos? Não, pessoal. O dispositivo intrauterino ele pode ser utilizado para as mulheres nulíparas, sim. Então, a alternativa A está errada. B. Deve ser inserido na primeira metade do ciclo menstrual para descartar uma gravidez? Pessoal, a gente vai inserir o dispositivo intrauterino desde que a paciente tenha uma razoável certeza de que não está grávida e não obrigatoriamente na primeira metade do ciclo menstrual. A gente viu aquelas séries de condições. Então, a letra B também está errada. C. O diumirina ele pode ser utilizado como contraceptivo e também apresenta benefícios não contraceptivos. Perfeito, pessoal. A gente viu que o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, o diumirena, ele tem efeitos extracontraceptivos, como ele pode ser utilizado no tratamento do sangramento uterino anormal e também no controle de dor de pacientes com endometriose. Então, C, uma boa resposta. E D, existe um risco aumentado de tromboembolismo em usuárias de DIU de cobre? Não, pessoal, o DIU de cobre é um método não hormonal, ele não interfere em ciclo menstrual e não aumenta risco tromboembólico. Letra C, a resposta correta. A gente viu sobre os LARCs, agora vamos falar sobre os métodos que contêm apenas progestagênio. Pessoal, aqui a gente entende então, porque se existem métodos que contêm apenas progestagênio, então a gente entende que é o progestagênio que vai garantir esse efeito contraceptivo de bloquear a ovulação. Porque o progestagênio oferecido, ele vai inibir o pico de LH, então não vai acontecer a ovulação. O mecanismo de ação aqui é o bloqueio da ovulação. Também tem efeito adicional de espessamento do músculo cervical, atrofia endometrial e também de redução da motilidade tubária. Temos diferentes vias de administração dos métodos que contêm apenas progestagênio. Já falamos sobre o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel e o implante subdérmico. Também temos as pílulas orais que contêm apenas progestagênio e o injetável trimestral. Quais as contraindicações ao uso? Pacientes que estão em investigação de algum sangramento uterino, com antecedente de câncer de mama ou câncer de mama atual, pacientes com alguma neoplasia hepática ou doença hepática grave em atividade e pacientes que estão grávidas. Com efeito colateral, pode apresentar cefaleia, alterações de padrão de sangramento e acne, pior aí dos sintomas, se associado a progestagênios com efeito androgênico. Aqui começando falando sobre as pílulas orais que contêm apenas progestagênio. Essas pílulas que contêm apenas progestagênio, elas são classicamente conhecidas pela sua segurança metabólica, especialmente naquelas pacientes com alto risco cardiovascular. Porque a gente viu na nossa aula de fundamentos que é a presença do estrogênio, aqui o etileno estradiol, com seu efeito na primeira passagem hepática, que pode trazer para a paciente uma piora de risco cardiovascular, com uma interferência nos níveis pressóricos e um aumento de risco tromboembólico.
Até pouco tempo atrás, a gente tinha no mercado apenas a pílula de desogestrel, que é capaz de bloquear a ovulação. Mas hoje a gente tem outras opções que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, a gente tem a pílula que contém apenas noradiosterona 0,35 miligramas, que é a conhecida mini pílula. Aqui, o regime de uso da mini pílula é uso contínuo, então um comprimido por dia, sempre no mesmo horário, todos os dias, sem pausa. Aqui, pessoal, destaquei para vocês que uma particularidade da mini pílula é que ela não é capaz de bloquear a ovulação com esse noradiosterona nesta dose 0,335 miligramas. Qual que é o principal efeito dela, então, para ela funcionar com algum contraceptivo? Ela tem ação sobre o muco cervical e torna ele muito espesso. Por conta disso, pessoal, a gente tolera um menor período de atraso no uso dessa pílula para garantir a sua eficácia contraceptiva. O atraso aqui é de no máximo 3 horas, considerado como tolerável para as pacientes que fazem uso da mini pílula. Outra opção que temos é o desogestrel 75 microgramas. Também aqui o regime de uso é contínuo, um comprimido ao dia, todos os dias, no mesmo horário. E o desogestrel, diferente da mini pílula, como a gente viu, ele é capaz de fazer o bloqueio da ovulação, um bloqueio gonadotrófico. E ele é considerado uma prodroga. Por quê, pessoal? O desogestrel, depois da sua injeção e da sua metabolização, ele é convertido em seu metabólito ativo, que é o 3-cetodesogestrel, também chamado de etonogestrel. A gente viu que o implante subdérmico ele contém etonogestrel. E uma outra pílula que é mais recente aí, que surgiu aí no mercado, é a drospirenona 4 miligramas. Qual que é a particularidade da drospirenona, pessoal? Ela, diferente das outras pílulas orais que contêm apenas progestagênio, ela possui um regime de uso que é cíclico. Então, o paciente usa 24 comprimidos ativos e 4 comprimidos de placebo. Então, difere do uso contínuo do desogestrel e da noradiosterona. Ela tem um efeito antiandrogênico, antiovulatório, né? Bloqueia a ovulação e pode trazer uma melhora aí no perfil de sangramento. Quando a gente vai iniciar o uso da pílula oral com apenas progestagênio? Para aquelas pacientes que estão menstruando, mudando aí de algum outro método não hormonal, a gente pode iniciar em até 5 dias após a última menstruação e aqui sem a necessidade de um método de apoio. Após os 5 dias da última menstruação, a gente pode começar o uso da pílula oral, desde que a paciente tenha uma razoável certeza de que não está grávida, e vamos orientar um método de apoio nos primeiros 2 dias depois da ingestão das pílulas orais de apenas progestagênio. E se a paciente fala que esqueceu a pílula? E agora, como é que a gente vai orientar para essa paciente? Então, se é um atraso superior a 3 horas, ou ela esqueceu completamente de tomar a pílula naquele dia, ela foi viajar, foi para uma festa, o que a gente vai orientar? Tome a pílula que você deixou de tomar assim que possível, mesmo que isso significa tomar 2 pílulas no mesmo dia. Se você menstrua regularmente, você vai utilizar um método de apoio nos primeiros 2 dias. Se você teve relação sexual nos últimos 5 dias, né, em que ocorreu esse atraso de tomada da pílula, você pode avaliar com a paciente a possibilidade dela fazer uso de uma anticoncepção de emergência. Agora, se ela vomitou depois de tem até 2 horas em que ela tomou a pílula, você orienta tomar outra pílula da cartela assim que possível e depois voltar a tomar as pílulas normalmente. Um outro método que contém apenas progestagênio é o progestagênio injetável. Aqui é a injeção trimestral que é aplicada a cada 3 meses. E qual é o componente? É o acetato de medroxiprogesterona. E esse injetável ele é capaz de bloquear o eixo, ele bloqueia o gonadotrófico, bloqueando aí a ocorrência de ovulação. Então, é uma injeção de 150 mg de acetato de medroxiprogesterona feita pela via intramuscular. Quais são as particularidades do progestagênio injetável, pessoal? Primeiro, em que este método ele demora mais para retornar à fertilidade quando ele é interrompido. Então, a gente não indica para uma paciente que fala que quer engravidar no próximo ano, porque ela vai fazer as 4 aplicações ali ao longo daquele ano, né, uma aplicação a cada 3 meses, e quando ela interromper o uso do injetável, ela pode ter um retorno mais demorado da fertilidade.
E também atenção ao uso em pacientes jovens, porque o progestagênio injetável ele tem um efeito sobre a densidade óssea. A longo prazo pode evoluir com uma perda dessa densidade mineral óssea. Aqui a atenção especial é para os pacientes que são adolescentes, porque a gente tem que a nossa densidade óssea ela aumenta mais rapidamente entre os 10 e 30 anos de idade. Então, quando a gente usa nessa faixa etária, pode ter alguma complicação futura. Em relação ainda a essa perda da densidade óssea, a gente tem que esse grau de perda ele é mais importante nos 2 primeiros anos de uso deste método, mas depois que a gente suspende o uso do método, pode recuperar essa massa óssea aí até depois de 5 anos da suspensão do método. Quando começar a usar a progestagênia injetável? Pacientes que com ciclos menstruais que estão mudando de um outro método não hormonal para o uso do progestagênia injetável, se ela está em até 7 dias após a última menstruação, ela pode iniciar sem necessidade de um método de apoio. Agora, para aquelas pacientes depois de 7 dias da última menstruação, desde que ela tenha uma razoável certeza de que não está grávida, ela pode usar o injetável de progestagênio, orientando um método de apoio nos primeiros 7 dias após a inserção. E pacientes que estão mudando de um outro método hormonal. Se ela conta pra gente que ela faz um uso consistente, correto, e que desde que ela tenha uma razoável certeza de que não está grávida, imediatamente eu posso iniciar um uso consistente e correto. Se a paciente ela está em uso de um outro injetável, eu posso inserir no momento em que seria aplicado a próxima injeção e aqui sem a necessidade de um método de apoio. Posso iniciar o uso, da progestagênia injetável no momento que seria aplicado a próxima injeção. Agora, se a paciente conta que ela teve um atraso na aplicação da injeção, como que eu vou orientá-la? Temos que avaliar quanto foi esse tempo de atraso, quanto que ela atrasou. Se ela atrasou menos de 2 semanas, eu posso aplicar a nova injeção, tudo bem, e nem preciso orientar algum método de apoio. Agora, se ela atrasou mais de 2 semanas, aí ela pode receber a injeção se ela não teve relação sexual nas 2 semanas depois do período em que ela deveria ter tomado a sua última injeção, ou se ela utilizou algum método de contracepção de emergência, ou se ela está em amamentação exclusiva ou parto há menos de 6 meses. Vamos colocar em prática uma questão super recente, pausem o vídeo, deem uma lida. Aqui a questão pergunta, uma paciente de 24 anos que ela quer contracepção. Ela tem cólica e cefaleia intensa que se inicia cerca de 2 dias antes da menstruação e que piora com o início do fluxo. Eventualmente ela apresenta náusea, mas nega sintomas visuais. E exame clínico ginecológico sem alterações. Assinale qual é a alternativa mais adequada para essa paciente. Então, pessoal, veja que é uma paciente que ela tem uma cólica muito intensa, ela tem essa cefaleia que tem náusea de vez em quando. Então, letra A, preservativo. Pessoal, aqui a vantagem do preservativo é que ele protege contra infecções sexualmente transmissíveis, uma paciente jovem, tudo, mas não é a primeira opção por conta do seu alto índice de falha e ser um método que depende muito da usuária. Bem, o dispositivo intrauterino de cobre, pessoal, aqui o de cobre ele pode piorar a cólica da paciente. E o enunciado já fala que ela tem uma cólica intensa, então não é a melhor opção para ela. C, uma pílula progestagênica contínua, parece uma ótima opção. Com o uso contínuo dessa pílula, ele está associado a essa melhora da dismenorreia, dessa cólica menstrual, porque ele vai promover o bloqueio de eixo, bloqueio gonadotrófico. Então, sim, induzindo a ocorrência da amenorreia e reduzindo esses sintomas de cólica menstrual. Então, C parece uma boa alternativa. D, pílula estrogênica progestagênica cíclica. Pessoal, veja que ela tem essa cefaleia que ela fala que é intensa, que vem acompanhada aí de náuseas. Então, possivelmente o estrogênio ele pode piorar a ocorrência dessa cefaleia, então não é a primeira opção aqui. Então a gente tem como alternativa correta a letra C, pílula progestagênica contínua. Caso a paciente falasse que era uma crise de enxaqueca mesmo, bem padrão enxaquecoso, com sintomas visuais, neurológicos de aura, aí sim o método combinado estaria totalmente contraindicado, como a gente vai ver com mais detalhes na aula de situações especiais. Vamos agora entender sobre os métodos combinados.
Pessoal, métodos combinados, por definição, são aqueles que contêm estrogênio e progestagênio. Temos diferentes vias possíveis de administrar o método combinado. Então, temos as pílulas orais, nós temos os injetáveis que são mensais, os adesivos transdérmicos e o anel vaginal. Pessoal, atenção aqui a diferença. Injetável trimestral é com apenas progestagênio. Injetável mensal tem estrogênio e progesterona. E diferentes regimes de uso. Por exemplo, eu posso fazer uso de uma pílula contínua uma vez ao dia, o combinado sem pausa. Eu posso fazer um uso em que é cíclico, em que eu faço, por exemplo, o uso de 24 dias e pauso 7 dias, uso de 21 dias e pauso 7 dias, uso de 24 dias e pauso 4 dias, ou até mesmo o uso estendido, em que eu uso por um período aí prolongado, né, de 84 dias, por exemplo, e uma pausa de 7 dias, em que a paciente vai escolher sangrar na pausa 4 vezes no ano. Qual o mecanismo de ação? Então, tem a progesterona, então vai promover um bloqueio da ovulação. Mas, pessoal, se é a progesterona que já garante o efeito contraceptivo, por que que eu acrescento o estrogênio? Se ainda é o estrogênio que vai ter lá o estradiol, primeira passagem hepática, e trazer consequências para a paciente. Porque o estrogênio, ele está incluso nesses métodos para garantir um padrão mais favorável de sangramento para aquela paciente. Esta é a indicação de acrescentar o estrogênio. Com o efeito estrogênico, ele pode reduzir também a atividade do FSH, também tem efeito geral de atrofia endometrial, aqui com progestagênio, espessamentos de muco cervical e alteração da motilidade tubária. Qual é o controle que a gente tem que fazer no segmento ambulatorial das pacientes que fazem uso de métodos combinados? Sempre aferir a pressão arterial das pacientes, avaliar se ela teve alguma intercorrência com o uso do método, se essas intercorrências elas são frequentes e avaliar, claro, a adesão aí ao método. Quais as contraindicações absolutas? Aqui, pessoal, eu coloquei as contraindicações que são categoria 4 para o uso do método, aquilo que é contraindicado de toda forma para os pacientes. Por quê? Isso são os que mais são cobrados nas questões das provas, que a gente vai ver em maiores detalhes na aula de situações especiais. Mas para vocês já irem se acostumando. Então, pacientes com evento tromboembólico atual ou prévio têm contraindicação. Pacientes com alguma trombofilia já conhecida, pacientes lúpicas com anticorpo antifosfolipídio positivo ou desconhecido, pacientes com diabetes mellitus com lesão de órgão-alvo, então vasculopatia, lesão de fundo de olho, ou mais de 20 anos da doença de diabetes, pacientes tabagistas, aí aqui tem que levar em conta a sua carga tabágica, mais de 15 cigarros por dia e com mais de 35 anos de idade, pacientes com alguma doença cardíaca isquêmica, atual ou prévia, com alguma hipertensão crônica descontrolada, né, com a pressão arterial sistólica acima de 160, diastólica acima de 100, pacientes com câncer de mama atual ou prévio, lembra que a gente comentou, câncer de mama contraindica o uso de qualquer método hormonal. Pacientes com enxaqueca com aura, pessoal, contraindicação absoluta ao uso de métodos combinados. Pacientes com cirrose descompensada ou adenoma hepatocelular. Para a gente entender essas contraindicações, a gente tem que lembrar daquilo que a gente viu na aula de fundamentos, que o etilenoestradiol, que é o principal composto que está presente aí nesses métodos combinados, ele vai, na sua primeira passagem hepática, modificar toda a circulação hepática, por exemplo, de sais biliares, vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, piorando o controle pressórico, vai aumentar a síntese de fatores de coagulação, aumentando o risco tromboembólico e reduzir a atividade do sistema fibrinolítico. E quais eventos adversos possivelmente associados ao uso dos métodos combinados? Pessoal, a gente tem que levar em conta que muito se fala sobre risco de câncer de mama. O que foi visto nos trabalhos é de um caso extra de câncer de mama a cada 7.000 usuários de um método contraceptivo. Então, a gente entende que essa é uma preocupação que não deve fazer parte da maioria das mulheres. A gente viu que por conta do efeito da modificação da circulação hepática, tem o evento colateral de aumentar o risco de eventos tromboembólicos, certo? Mas a gente entende que não, mesmo com esse aumento de risco de evento tromboembólico, não existe a indicação de a gente pesquisar a presença de alguma trombofilia na paciente para saber se ela vai ter um risco muito mais aumentado em alguma contraindicação. Porque a gente entende que cerca de metade das causas de trombose, ela tem pesquisa de trombofilia negativa. Então, não existe a indicação de pesquisa de trombofilias de rotina como rastreio antes de iniciar o
um método contraceptivo. E quais os benefícios desses métodos combinados? Eles podem também funcionar como tratamento de sangramento anormal, redução de dor associada à endometriose, redução de risco de câncer de endométrio e câncer de ovário e câncer coloretal, tratamento de sintomas de transtorno pré-menstrual e redução de risco de doenças benignas da mama. Em relação à pílula oral que contenha estrogênio e progesterona, temos diferentes regimes de uso, então aquele regime contínuo que a paciente vai fazer um comprimido por dia, uma vez ao dia, contínuo, sem pausa. Nós temos o regime cíclico, então que a paciente vai fazer uso aqui por 21 dias e pausa, em que nessa pausa ela não usa a pílula de 7 dias, em que vai acontecer o sangramento de privação, a menstruação. Ou uso por 24 dias e pausa de 4 dias. E o esquema estendido, em que a paciente ela escolhe menstruar menos vezes no ano. Então, pode ser feito o uso por 84 dias, por exemplo, e uma pausa aqui de 7 dias. Esse esquema estendido, ele é útil para as pacientes com, por exemplo, endometriose, que pode ser utilizado como controle de dor, em que ela menstrua menos vezes no ano, menos chances de ter os episódios da dismenorreia. E quando eu vou começar a usar? Pessoal, até aqui vocês viram várias particularidades de cada método, em que quando eu tenho que iniciar o uso, até 5 dias, 7 dias, 12 dias da última menstruação. Eu trouxe essas particularidades para vocês, mas para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse método. Esse detalhe sobre quando começar a usar de atraso menstrual não é tão frequente nas provas, certo? Só para vocês entenderem as diferentes particularidades e quais orientações que a gente oferece para as pacientes. O que mais é cobrado nas provas é em relação ao regime de uso dos diferentes tipos de métodos, quais tipos de hormônios que contém, por exemplo, o injetável trimestral, que é diferente do injetável mensal, e ali os critérios de elegibilidade, indicações e contraindicações. Então, voltando aqui em relação a quando começar a usar uma pílula oral combinada, a qualquer momento, desde que a paciente responda aquelas perguntas e que se tenha uma razoável certeza de que não está grávida. Para pacientes com ciclos menstruais que estão mudando de um outro método não hormonal, eu posso iniciar em até 5 dias após a última menstruação e aqui sem a necessidade de um método de apoio. Após os 5 dias da última menstruação, eu vou iniciar desde que tenha uma razoável certeza de que ela não está grávida e eu vou optar aqui por um método de apoio nos primeiros 7 dias após aqui o início da pílula oral combinada. Pacientes com ciclos menstruais que estão mudando de um dispositivo intrauterino, eu posso iniciar imediatamente. Eu retiro o uso do DIU e já inicio imediatamente a pílula oral combinada. Agora, aquelas que estão mudando de um método hormonal, eu posso iniciar imediatamente se um uso consistente e correto e desde que a paciente tenha uma razoável certeza de que não está grávida. Se ele está em uso de um outro método que é injetável, eu vou aplicar a injeção de repetição e após iniciar as pílulas combinadas e sem a necessidade de um método de apoio. E se a paciente conta para você que ela esqueceu de tomar a pílula, o que temos que orientar? Primeiro, sempre tomar a pílula esquecida sempre que possível, assim que possível. Se ela esqueceu 3 ou mais pílulas e estamos na primeira ou segunda semana da cartela do ciclo menstrual, então eu vou tomar a pílula hormonal assim que possível, assim que eu lembrar, e vou utilizar o método de apoio nos primeiros 7 dias. Se a paciente teve uma exposição sexual nos últimos 5 dias, temos que considerar uma contracepção de emergência para ela. Agora, se a paciente ela esqueceu 3 ou mais pílulas na terceira semana, toma a pílula que é esquecida assim que possível e já inicia uma nova cartela no dia seguinte, utilizando também o método de apoio nos próximos 7 dias e, caso exposição sexual, avaliar a contracepção de emergência. Então, você entende aqui que esquecer a pílula no início do ciclo menstrual é mais perigoso do que esquecer a pílula aqui mais para o final do ciclo menstrual. Em relação ao injetável mensal, posso iniciar a qualquer momento, desde que tenha uma razoável certeza de que não está grávida. Quando começar a usar? Pacientes que estão em ciclos menstruais mudando de um método não hormonal em até 7 dias após a última menstruação, e aqui sem a necessidade de um método de apoio, e depois dos 7 dias, desde que ela tenha uma razoável certeza de que não está grávida, e eu vou utilizar um método de apoio nos primeiros 7 dias depois aí de receber a injeção.
Pacientes com ciclos menstruais que estão mudando de um DIU, posso iniciar imediatamente o injetável. E aquela que estão mudando de um outro método hormonal, posso iniciar imediatamente se ela conta um uso consistente e correto, desde que tenha uma razoável certeza de que não está grávida. Se ele está em uso de um outro injetável, ela pode receber o novo injetável no momento em que seria aplicada a próxima injeção, e aqui sem a necessidade de um método de apoio. E se ela conta um atraso na aplicação? Como você vai orientar? Temos que, do mesmo raciocínio que o injetável trimestral, entender quanto que foi esse atraso na aplicação. Se menos de uma semana, eu posso aplicar uma nova injeção sem a necessidade de um método de apoio. Se é um atraso de mais de uma semana, pode receber injeção se ela conta que não teve relação sexual na semana ou depois do período em que ela deveria ter tomado a sua injeção, se ela utilizou algum método contraceptivo de emergência ou se ela usou algum método de apoio nos primeiros 7 dias após a injeção. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o anel vaginal. Então, também é um método combinado. E aqui pode ser possível o regime cíclico de uso, em que a paciente ela usa o anel vaginal por 3 semanas, retira e faz uma semana de pausa. Também é possível o regime estendido de anel vaginal. Se a paciente esqueceu de usar o anel, né, ou ele saiu, por menos de 48 horas, é só inserir o anel o mais rápido possível assim que ela se lembrar e não preciso aqui orientar método de apoio. Agora, se ela ficou sem o anel por mais de 48 horas, aí eu vou ter que orientar um novo método contraceptivo adicional por 7 dias. Se essa remoção aconteceu na 3ª semana do uso, é só não fazer a pausa que eu faria logo ali no final da 3ª semana. E vou considerar uma contracepção de emergência se esse atraso foi na 1ª semana ou se ela teve relação sexual desprotegida nos 5 dias anteriores em que ocorreu esse período que ela ficou sem um anel. Em relação ao adesivo transdérmico, que também é um método combinado, ela pode fazer o regime cíclico. Então, ela usa um adesivo por semana. Ela usa por 3 semanas e faz uma pausa na 4ª semana, sendo que é um adesivo por semana. Se ela esqueceu, o adesivo descolou, o que a gente orienta para a paciente? Se ela ficou sem um adesivo por um período inferior a 48 horas, é só eu reinserir um novo adesivo imediatamente e o próximo adesivo vai ser aplicado no dia da troca. E aqui eu não preciso de um método de apoio. Agora, se ela ficou mais de 48 horas sem um adesivo, então eu vou aplicar um novo adesivo assim que lembrar e vou ajustar o dia da troca. Então, esse período que ela ficou sem, eu vou somar lá no final e vou trocar 2 dias depois. E não faço aqui intervalo livre de hormônio. E acrescentando um método adicional durante 7 dias e considerar uma contracepção de emergência caso ela teve uma relação sexual desprotegida nos 5 dias anteriores. Vamos agora falar um pouquinho sobre os métodos de barreira. Então, o que nós temos de métodos de barreira? Nós temos os preservativos externos, preservativos internos e diafragma. Isso como barreira mecânica. E o espermicida como uma barreira química. Aqui, pessoal, a gente evita o nome preservativo masculino, preservativo feminino, porque ele é mais cisnormativo. De forma que preservativos externos, eles podem ser usados por homens cis ou mulheres trans. E preservativo interno pode ser usado na vagina de mulher cis ou homem trans ou por homem cis no sexo anal. O diafragma, ele orienta manter por pelo menos 6 horas após a relação sexual com a aplicação do espermicida. Em relação à dúvida do diafragma proteger ou não contra infecções sexualmente transmissíveis, nós temos que ele não protege contra as ISTs. Algumas pesquisas sugerem que o diafragma ele pode ajudar de alguma forma a proteger contra as infecções da cervix, como gonorreia e clamídia, mas não é considerado como proteção para outras infecções sexualmente transmissíveis. Os preservativos, no entanto, sim, eles protegem contra as ISTs. E eles têm uma alta taxa de falha, né, que pode chegar até 20 a cada 100 mulheres ano. E outra orientação em relação ao uso do diafragma, aqui representado, né, o diafragma, é que ele deve ser permanecido por no máximo 24 horas na paciente por conta do risco aí de síndrome do choque tóxico. Em relação aos métodos cirúrgicos, entre os métodos cirúrgicos nós temos a realização da laqueadura tubária na mulher e a vasectomia no homem. Por que isso é importante, pessoal? Porque é apenas a laqueadura tubária na mulher que é considerada como método de esterilização cirúrgica. A realização de esterectomia ou forectomia não são consideradas opções de esterilização cirúrgica.
E o que a gente tem de importante em relação a esse assunto, que teve várias questões sobre isso? Foi a mudança da Lei do Planejamento Familiar de 1996. A gente teve que essa nova Lei do Planejamento, que fala sobre as indicações para a realização da esterilização cirúrgica, ela entrou em vigor em março de 2023. E como que era antes de entrar em vigor, antes de março de 2023? Poderia fazer a esterilização cirúrgica pacientes que eram maiores de 25 anos de idade ou que tinham pelo menos 2 filhos vivos. Não era permitido a realização do procedimento durante o período do parto, ou seja, durante o parto cesárea, por exemplo, ou em até 42 dias após o parto ou aborto. E precisava de autorização do cônjuge para ser feito. E como que está atualmente, a partir de março de 2023? Pode ser feita a esterilização cirúrgica em pacientes maiores de 21 anos ou com pelo menos 2 filhos vivos. E agora ela pode ser feita no momento do parto. Qual que é a condição para isso? E isso se mantém, essa condição, desde a antiga lei. De que, para que se possa realizar o procedimento, precisa de um intervalo de 60 dias entre a manifestação do desejo de fazer a laqueadura e o procedimento cirúrgico em si. Então, tem que ter esse intervalo de 2 meses entre eu querer fazer a laqueadura e a realização em si do procedimento. Respeitando este intervalo e essas condições de ser maior de 21 anos ou ter 2 filhos vivos, pode sim ser feito a laqueadura no momento do parto. Antigamente, só se poderia fazer no momento do parto desde que fosse comprovado de que uma futura gravidez para aquela paciente oferecesse um risco de vida a ela. Aí sim, antigamente poderia ser feito nessas condições no momento do parto. Mas hoje isso mudou a partir de março de 2023, que agora, respeitando esse intervalo de 60 dias, pode ser feito no momento do parto. E também outro ponto importante é que não precisa de autorização do cônjuge para ser feito a laqueadura tubar ou vasectomia. Vamos colocar em prática uma questão super recente. Pessoal, quando forem resolver questões que falam sobre laqueadura, se atentem ao ano que foi feita essa questão, porque nós tivemos essa mudança da lei do planejamento familiar. Então, super recente, pausem o vídeo, deem uma lida. Aqui é uma questão que traz uma jovem de 27 anos em que ela quer fazer a laqueadura. E ela fala que ela já foi submetida à cesariana há 6 meses atrás. E ela já tinha, na época, um filho que foi nascido de parto normal, isso antigo. E ela questiona para você o motivo de o procedimento não ter sido realizado durante essa cesariana dela, que foi, há 6 meses atrás. O esclarecimento a ser dado a ela é que, de acordo com a lei do planejamento familiar, o procedimento não poderia ter sido realizado devido, pessoal, então, considerando o momento que foi aplicada aqui a prova, e 6 meses atrás, ainda não estava em vigor a nova lei. Então, possivelmente não foi realizado no momento do parto a laqueadura dessa paciente, porque, de acordo com a antiga lei, era-se proibido fazer a laqueadura durante a cesariana, a não ser que uma próxima gravidez oferecesse risco de vida a ela. Quais eram situações comuns dessa de oferecer risco à vida? Pacientes iterativas, Esses pacientes que já contam 3 cesáreas anteriores, 4 cesáreas, em que uma futura gravidez poderia aumentar muito o risco de ruptura uterina e de morte daquela paciente. Então, por isso que a resposta correta aqui é a letra B, que fala de proibição da realização durante a cesariana. Letra A. Manifestação da vontade durante a gestação, isso também não seria permitido nem com a nova lei. C. Número de filhos no momento da cirurgia. Pessoal, aqui ela teria 2 filhos vivos, que ela já tinha um filho vivo anterior, e ela teria outro filho agora, mas também essa não foi o motivo da explicação de não ter sido realizado. Ela precisava antigamente ter esse período de manifestação do desejo, a realização do procedimento de 60 dias, e ela não tinha indicação de ser feito durante a cesariana. E D, idade abaixo da permitida, não, ela tinha mais de 25 anos de acordo com a lei antiga e mais de 21 anos de acordo com a lei atual. Então, letra B, a resposta correta. Outra questão, super recente também, pausem o vídeo e deem uma lida. Aqui temos uma primigesta de 22 anos, que ela sem parceiro fixo, está com 28 semanas de gestação. E ela quer fazer a laqueadura depois do fim da gravidez. Ela afirma que quer o parto cesárea para que possa ser submetida à laqueadura. E ela traz consigo um termo de solicitação de contracepção cirúrgica assinado por ela e por um médico e datado do início da gestação. E sobre a demanda da paciente, o que é correto afirmar? Então, pessoal, vamos lá. Letra A.
É vedada durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade com o risco de morte da mãe. Pessoal, veja, uma questão ó, de 2024. Então já está em vigor aqui a nova lei. E agora, então, pode ser feito o procedimento da laqueadura no momento do parto. Por isso que a letra A está errada. B, não poderá ser realizada porque ainda não completou 25 anos de idade? Não, pessoal, de acordo com a nova lei, é a partir dos 21 anos. C, não poderá ser realizada sem a assinatura do cônjuge. Também, de novo, com a nova lei, não precisamos mais da assinatura do cônjuge. E D, poderá ser realizada durante o parto, independentemente da via, desde que haja condições clínicas para a sua realização. Perfeito, pessoal. Letra D, a resposta correta. É que outro ponto importante é que não obrigatoriamente tem que ser cesárea para fazer a laqueadura intraparto. A paciente ela pode ter parto normal e depois fazer a laqueadura tubária, aí usualmente utiliza-se a técnica periumbilical, em que se faz uma pequena incisão ao redor do umbigo para a realização da laqueadura. Outra questão, pause o vídeo e dê uma lida. Uma questão de 2022, veja uma mulher de 19 anos, em que ela tem 3 gestações prévias, 2 cesarianas a termo e um abortamento. E ela quer um encaminhamento para fazer a laqueadura tubária. Ela é solteira, não tem parceria fixa, ela vive com os 2 filhos e a mãe em 4 cômodos com 2 quartos, uma cozinha e um banheiro. É tabagista, nega outras morbidades e pergunta: de acordo com a Lei de Planejamento Familiar, pessoal, atenção aqui, ó, 1996, então aqui ele está falando da lei antiga. O que é correto afirmar? Letra A. A solicitação da paciente não poderá ser atendida por não ser casada nem estar em união estável. Não, pessoal. A lei fala que para pacientes que eram casadas em união estável, essas precisam da assinatura do cônjuge, mas não que pacientes elas têm que estar em união estável para solicitar a realização do procedimento. Elas têm que ter mais de 25 anos, de acordo com a lei antiga, ou 2 filhos vivos. Então, essa paciente ela poderia sim ter sido submetida. B. Sua idade inferior a 25 anos é impedimento legal à laqueadura tubária? Não, porque ela já tem mais de 2 filhos vivos. C. A paciente poderá realizar laqueadura tubária se for respeitado o prazo de 6 meses entre a vontade e a realização. Não, esse período é de 2 meses. E D. A laqueadura tubária solicitada pela paciente poderá ser atendida por ela já possuir pólipo constituída. Perfeito, essa é a alternativa correta. Vamos falar agora dos métodos comportamentais, métodos que dependem exclusivamente da paciente para eles funcionarem, então que tem alto índice de falha. Temos o método Ogino-Knaus, em que a paciente ela vai observar, registrar os seus 6 últimos meses de ciclo menstrual. E ela vai ver lá, nesses 6 meses, qual foi seu ciclo menstrual mais curto, vai subtrair o número 18, e vai ver qual foi seu ciclo menstrual mais longo, vai subtrair o 11, e vai ter um intervalo de dias dessas contas. E este intervalo são os dias daquele ciclo menstrual em que ela vai estar suscetível à ocorrência da ovulação. Então, ela vai evitar a relação sexual neste período. Método de Billings é um método de avaliação do muco cervical. Então, se a paciente ela avalia lá, né, o muco cervical e é um muco mais filante. Então, isso é um muco que tem uma ação estrogênica. Possivelmente, então, a paciente ela está na primeira metade do ciclo menstrual em que predomina o hormônio estrogênio. Então, ela ainda não ovulou. Ela pode ainda ovular. Então, você vai evitar relações sexuais nesse período, porque pode ser que você tenha uma relação no momento da periovulatório. Agora, se a paciente pegou lá o muco cervical e ele é mais espesso, isso pode dizer uma ação progestagênica. E a progesterona, ela é o principal hormônio na segunda metade do ciclo menstrual. E a segunda metade, ela tem início a partir da ocorrência da ovulação. Então, se a paciente percebe um muco mais espesso, então ela já menstruou, ela já ovulou. Então, ela pode ter relação sexual porque ela já está protegida de não ter relação no momento da ovulação. Agora, a curva de temperatura basal. A paciente ela vai fazer uma aferição diária da sua temperatura, logo pela manhã, né, antes ao acordar, antes dela se levantar, e ela vai registrando essa temperatura todos os dias. Quando ela notou, em um certo dia, um aumento de 0,3 a 0,5 graus Celsius na sua temperatura corpórea, muito possivelmente ela está ovulando naquele dia. Então, ela vai evitar relações sexuais naquele período. E uma outra opção é a realização do coito interrompido no momento da relação sexual.
Agora vamos falar um pouquinho sobre anticoncepção de emergência. Primeiro, pessoal, antes da gente entender quais as opções que a gente tem de contracepção de emergência, quando que a gente tem que indicar usar uma contracepção de emergência. Então, quando a paciente que ela conta que nenhum outro contraceptivo foi utilizado e ela foi vítima de violência sexual sem proteção por algum método eficaz, ou quando teve alguma falha ou uso incorreto do método, por exemplo, rompeu o preservativo, ela esqueceu 3 ou mais contraceptivos orais combinados consecutivos. Ela tomou a mini pílula com mais de 3 horas de atraso, o desagistrel com mais de 12 horas de atraso. Teve a quebra ou remoção precoce do diafragma, porque lembre, né, que o diafragma ele tem que ficar por um período mínimo de 6 horas após a relação sexual. Ou expulsou o DIU ou o implante. E que a gente pode orientar de uso para ela e até quando? Existe benefício de proteção contraceptiva até 120 horas após a relação sexual desprotegida, mas é recomendado o seu uso em até 72 horas. E temos 2 opções possíveis. Como primeira escolha, nós temos o método de progestágeno isolado, que é o que contém apenas levonorgestrel, que é 1,5 mg de levonorgestrel, dose única. Esse é o método de primeira escolha porque ele tem menos efeitos colaterais. Uma segunda opção é o método de USP, em que a gente vai usar estrogênios e progestagênios nesses 2 esquemas possíveis aqui. Mas o método de USP, ele tem mais efeitos colaterais, que são náuseas, vômitos, quando comparado ao uso do levonorgestrel isolado. E também temos ainda a opção de usar o DIU de cobre como contracepção de emergência. Ele pode ser inserido em até 120 horas da relação sexual, mas idealmente até o 12º dia do ciclo menstrual. Lembrar que ele é uma opção, né, de longa duração, aí, ou podendo chegar até 10 anos de efeito contraceptivo. E pessoal, aqui só para ilustrar para vocês, né, qual que é a eficácia de a gente sempre orientar métodos contraceptivos para as pacientes que têm indicação de uso. Então, aqui de 100 pacientes que tiveram uma relação sexual desprotegida durante a 2ª ou 3ª semana do ciclo menstrual, se elas não fizerem uso de um efeito de alguma medicação contraceptiva de urgência, isso pode resultar em 8 gravidezes não planejadas. Se a gente vai fazer uso do método que contém apenas progesterona, como por exemplo levonorgestrel, 1,5 mg, isso pode reduzir de 8 para 1 gravidez não planejada. Colocando em prática, pausem o vídeo e deem uma lida. Essa é uma pergunta sobre anticoncepção de emergência, em que ela deve ser usada em situações em que a mulher sofreu abuso sexual nas primeiras 72 horas após o coito. Sobre o método anticoncepcional a ser usado, assinale a alternativa correta. Então, letra A. O método preferido deve ser o de USP? Pessoal, a gente viu que não, porque ele tem mais efeitos colaterais. Letra B. A preferência deve ser pelo uso do levonorgestrel via oral, por ter maior eficácia e menos efeitos colaterais. Opa, perfeito, parece muito boa essa alternativa. Vamos ver as outras. C. Deve-se preferir sempre o uso de um injetável mensal, porque a eficácia é maior e os efeitos colaterais raramente ocorrem. Não, pessoal, o injetável mensal não é uma opção para contracepção de emergência. E D. A eficácia de qualquer método é baixa, em torno de 50%. Não, pessoal, a gente viu que é sempre recomendado dentro daquele período ideal a contracepção de emergência para os pacientes que têm indicação disso. Por isso que a resposta correta é a letra B. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre os métodos disponíveis, em que a gente destrinchou cada um dos métodos contraceptivos que podemos oferecer para as nossas pacientes. Agradeço muito a atenção de vocês, um abraço, bons estudos!